paz no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Elefante, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino do céu. Boa tarde, pessoal. Hoje quarta-feira, né? Toda quarta-feira vocês sabem que tem aula de ciências. Então, o que é que nós vimos estudando agora? Nós vamos estudando as plantas, né? A gente viu nas aulas passadas a formação de uma planta, como é que ela é germinada. Ela pode ser através de semente ou de frutos, ou de grãos ou de mudas. E estudamos também as partes da planta, né? Como é uma planta é formada, qual a função de cada uma. A planta são seres vivos, né? A gente já ouviu falar nisso, porque elas nascem, crescem, reproduzem e morrem, elas são como seres humanos. A diferença é que não fala, né? Não anda, não rastejam, mas elas são consideradas seres vivos porque ela tem essa função. Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. E estudamos também que cada parte da planta ela tem uma função específica, assim como o nosso corpo. Nossos braços, nossas pernas, nosso estômago serve para alguma coisa, nossos nariz, nossa boca, e assim na planta é. Você viu que a planta é dividida em 5 partes: raiz, caule, folha, fruto e flor. Então, nós também vamos estudar hoje tipos de planta, classificação das plantas, né? Página 37 e 38. E o que são classificações da planta? É onde eu posso dizer que a planta ela é aquática ou ela é terrestre, assim como os animais. Aquele animal que vive na terra e aquele animal que vive na água. Aí você diz, tia, mas existe planta aquática? Existe sim, certo? E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Como eu disse a vocês, as plantas são divididas por parte e cada parte com uma função. Vamos lá. Assim, existem 3 grandes ambientes que as plantas distribuem a água. As plantas são chamadas de aquática, as que vivem fixa na terra. São chamadas de terrestre, aquelas que vivem fixa na terra. Então, um exemplo aqui está o girassol. Ela é uma planta terrestre, porque ela vive exclusivamente na terra, certo? E existem algumas plantas aquáticas, como a Vitória Régia. Não sei se vocês já ouviram, a Vitória Régia é aquela planta, trouxe até uma aqui para vocês verem, certo? Ela é uma planta, olha. Ela vive sobre a água, mas ela possui a raiz para puxar o alimento da água, assim como as plantas terrestres, tá? As bromélias também. As plantas terrestres são as que se desenvolvem no subsolo, não submersas, elas terrestres, ela vive na terra, então elas vão ser adubadas, criadas, crescidas na terra. Como as rochas, as plantas terrestres têm a palmeira, a samambaia, e as plantas aquáticas são aquelas que vivem dentro da água, como rios e lagos. Às vezes você tá e vê uma plantinha na água, então são plantas que crescem dentro da água. Por exemplo,
Como a gente vai na praia, às vezes a gente vai na praia e encontra aquelas... Na margem da praia, aqueles sargaços verdes que a gente até fica com nojo. Aquilo são tipos de plantas aquáticas, né? Se você analisar, as plantas aquáticas são daqueles tipos. Então, elas vão se alimentar do que a água produz. Assim como na terra, né? Ela se alimenta de tudo que o solo provém. Não sei se vocês já viram aquelas minhoquinhas. Então, ela aduba o solo para que a planta cresça mais forte e saudável. Aí eu pergunto a vocês, não sei se vocês já ouviram falar que a planta ela se alimenta de estrume. O que são estrumes? São as fezes da vaca, né? Que ela é adubada. Por quê? Porque a vaca ela se alimenta de muitos nutrientes e todos esses nutrientes são botados pelas fezes. Então, a planta ela passa por um preparo, essa fezes, para adubar a planta, para a planta crescer forte e saudável. Que é o que a gente diz que a planta ela é uma planta orgânica, porque ela não vai ter nenhum tipo de inseticida, agrotóxico que vai prejudicar nós, né? Então, eu vou deixar um vídeo para vocês, certo? Que é para explicar melhor sobre este conteúdo das plantas aquáticas e terrestres. As plantas terrestres são aquelas que têm raiz e vivem em uma grande diversidade de ambientes. Encontramos desde árvores rasteiras até aquelas de grande porte, com tronco, raiz, folhas e frutos. As plantas aquáticas formam um grupo que há milhões de anos atrás eram plantas terrestres. Com o tempo, estas plantas passaram por adaptações para viver na água. As plantas aéreas também são chamadas de epífitas. São plantas cujas raízes crescem ou se apoiam fisicamente sobre outras plantas ou objetos. Pronto, assistiram o videozinho, né? Então, vamos lá. Aqui no livro de ciências, na página 37, temos lá as classificações da planta. Só são duas folhinhas. A 37 é a explicação e a 38 é a atividade. As plantas que vivem na terra são as plantas terrestres. E as que vivem na água são as plantas aquáticas. As terrestres, a bananeira e a roseira. Então, você vê, se tá uma plantinha lá na terra, ela é terrestre. Não importa qual planta ela seja, mas se ela está crescendo na terra, ela é uma planta terrestre. E as plantas aquáticas, como o HP, a Vitória Regis e a bromélias, são... Não, o HP e a Vitória Regis são plantas aquáticas. Algumas plantas terrestres são capazes de viver sobre rochas, telhados, muros e outras plantas também são chamadas de plantas aéreas. Essas plantas aéreas, elas nascem no subsolo, mas elas vão crescendo, se enraizando para cima de onde estiver. Então, elas são consideradas plantas aéreas. Ela não vai crescer no ar do nada, ela vai crescer ou numa raiz ou numa rocha e ela vai se erguer e emaranhar em muros, em pedras, em rochas, tá ok? Aí são aéreas, mas a gente vê muito pouco desses tipos de planta. Aí vamos lá para a nossa atividade número 1. Diz o seguinte: complete os espaços abaixo com o modo em que vive. Eu sou uma... Aí você vai botar se ela é aquática, aérea ou terrestre. Letra A. Eu sou uma porque vivo na água. Que tipo de planta é essa que vive na água?
Sou uma planta, porque vivo presa em outras plantas. Sou uma planta, porque vivo na terra. Então, você vai dizer se ela é aérea, aquática ou terrestre. Aí, número 2. Continue abaixo a figura e escreva. Aquática e terrestre. O coqueiro. Os sargassos. A árvore. Os HP. O vasinho e a Vitória Regia. Elas são o que? Você vai botar se ela é aquática ou terrestre, certo? Então, essa é a nossa atividade de ciências. Olá, nós vamos dar continuidade falando do nosso folclore brasileiro, né? Essa semana nós vamos estudar o que é folclore. Folclore é tudo aquilo que envolve uma cultura de uma região, né? Então, o folclore ele é mais puxado para a região Nordeste. Por quê? Porque é nessas tradições que nós vimos as lendas, os travas-línguas, as cantigas de rodas, as comidas, né? Porque existem algumas comidas folclóricas, os brinquedos. E nós escolhemos para vocês as lendas. Não que tia vai sempre colocar um videozinho de uma música folclórica, uma adivinhação. E também vai colocar para vocês travas-línguas. Trava-línguas são aqueles textinhos falados muito rápido que dá um nozinho na nossa língua. É um pouquinho complicado de falar, tem que treinar bastante. Então, nós vamos hoje ver a história da Iara. Não, da Iara foi ontem, da Cuca, né? Quem já assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, já ouviu falar nesta temida Cuca, né? O que é a Cuca, né? Todo mundo já ouviu falar. A Cuca, ela é o jacaré, né? Um jacaré que se passa por uma bruxa muito mal, que faz feitiçarias para pegar o seu inimigo. Então, quem assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo viu que a Cuca era inimiga do Saci e da turma do sítio. Então, vocês vão assistir um videozinho sobre a história da Cuca, tá ok? De noite, a floresta inteira está dormindo. Muitos animais em sono profundo, alguns até roncando. Mas em uma caverna um pouco mais afastada, vive uma figura que não dorme há muitos anos. Ela passa a noite inteira revirando seu caldeirão, elaborando poções mágicas e bruxarias. É a famosa Cuca. A Cuca é uma bruxa feia que tem forma de jacaré e cabelos loiros. Ela tem um espelho mágico em sua caverna, onde observa tudo o que está acontecendo na floresta. Durante a noite, prepara feitiços e magias. Quando o dia amanhece, a Cuca sai para pegar os filhotes da floresta e cuida de todos enquanto seus pais saem para trabalhar. Muitos têm medo da Cuca, mas apesar de parecer assustadora, na verdade ela gosta de passar os dias com os filhotes, ensinando-os sobre magia e feitiços. E aqueles desobedientes que fazem malcriação a Cuca deixa de castigo. Ela também ajuda a proteger a floresta. Preparando poções mágicas para enfeitiçar caçadores de animais.
fim do dia, ela traz os filhotinhos de volta para seus pais. Que podem contar com a feitiçaria da Cuca para viver em uma floresta linda e protegida.